Fala pessoal, a gente vai estar resolvendo hoje a sequência de atividade 3 do volume 2, o Aprender Sempre, do nono ano, certo? As aulas 1 e 2 e toda a sequência vai falar de sistema de equação do primeiro grau, tá bom? O primeiro item, a primeira atividade são dois probleminhas para a gente estar resolvendo. E no item A fala que Marcos comprou um caderno por R$ 28,00 e 4 canetas. Ele gastou R$ 36,00 no total. Qual foi o preço das canetas? Então, vou explicar de duas formas, de uma maneira mais direta, que talvez vocês consigam melhor, e depois usando a forma algébrica para a gente já ir se inteirando das próximas atividades. Então, de início aqui, a gente sabe que ele pagou R$ 28,00 no caderno e gastou R$ 36,00. Então, quantos reais, né? Quanto que custaram as canetas? Se a gente fizer a diferença de R$ 36,00, que é o que ele gastou no total, para 28, que é o que ele gastou no caderno, a gente sabe o quanto ele pagou nas 4 canetas. Para saber o preço de cada caneta, o que a gente vai fazer? Pega o valor que deu aqui da subtração e vai dividir por 4 canetas, certo? E aí a gente já tem um valor direto. Pensando na forma algébrica, o que a gente pode pensar? Marcos comprou R$ 28,00, comprou um caderno e pagou R$ 28,00. O que mais que ele comprou? Comprou mais 4 canetas. Qual o preço da caneta? Não sei, professor. Então a caneta eu posso chamar de X, o preço da caneta. Então ele comprou 4 vezes o valor do X. Certo? 4 vezes o valor da caneta. Então ele pagou R$ 28,00 no caderno, mais 4 canetas de X reais e gastou igual a 36. É assim que a gente monta uma equação algébrica quando tem um probleminha, tá? A gente coloca o valor desconhecido usando uma letra, pode ser X, Y, A, B, a letra que a gente quer escolher, C de caneta, né? Equação com uma incógnita, só um valor desconhecido, a gente já sabe resolver tranquilamente. Então, separa a parte que tem letra da parte que não tem. Então, operação inversa. Aqui está somando 28, passa subtraindo 28. E é a mesma operação daí, ó. Faz a diferença. E o valor do x vai ser essa diferença dividido por 4. Porque aqui está multiplicando por 4, né? Operação inversa da multiplicação e divisão. Então, é o mesmo procedimento. Só que usando a letra no lugar ali o x. Tá certo? Aí vocês escolhem qual maneira vocês preferem resolver. No item B, a gente vai pensar também assim. Manuela deve uma quantia para José. Ah, Manuela, viu? Prestou e não vai pagar? Vai sim, ó. Ela resolveu pagar 3/4 do valor no 5º dia útil do mês. No dia 20, então ela vai pagar em 2 vezes, né? No dia 20, quando recebe o adiantamento salarial, dará R$ 50,00 para quitar a dívida. Quitar é para ela pagar a dívida total, não ficar devendo mais. Qual é o valor total da dívida de Manuela? Então, de maneira algébrica, qual é o valor total da dívida? Vamos chamar de X esse valor total. Como ela vai pagar em 2 vezes, ela vai somar esses dois valores para dar os R$ 50,00. Então, inicialmente, ela vai pagar 3/4 da dívida. Fazer o x reto assim. 3/4 de x mais no dia 20 ela vai pagar R$ 50,00. E aí? O que a gente tem aqui no caso? A gente sabe o valor total? Então a ideia seria essa, né? O valor total é x, tá certo? Então 3/4 de x mais R$ 50,00 dá um total de x, que é a dívida completa. É uma forma de resolver, tá? Bom, quando a gente tem isso, a gente vai colocar a parte que tem letra do mesmo lado, né? Como aqui o x é maior que o 3/4, vamos deixar ele lá. Então, a gente pode colocar assim, o valor de x, que é a dívida,
menos 3/4 da dívida corresponde aos R$ 50. Então, x aqui é 1 inteiro. Então, 1 inteiro menos 3/4 vai sobrar 1/4, certo? 1/4. Ou eu faço assim, ó, 4 vezes 1 dá 4, 4 menos 3, 1/4. Então, ela tem aí 1/4 da dívida, corresponde a R$ 50. E agora aqui, como o 4 aqui está na fração, ele está dividindo, a operação inversa multiplica. Então, o valor do x vai ser igual a 4 vezes 50. Aí a gente chega no resultado. Tá? Agora, sem usar letra, o que a gente tem que pensar? Ela pagou 3/4 da dívida. Se ela pagou 3/4, ainda falta 1/4 para ela pagar. Não é isso? Então, esse 1/4 que está faltando corresponde aos R$ 50. Esse 1/4 aí corresponde ao valor de R$ 50. Se 1/4 é R$ 50, para eu descobrir o total da dívida, basta eu fazer o 4 vezes os 50, né? Ou 50 mais 50 mais 50 e 4 vezes a gente chega no valor. Também pode fazer assim. Aí a questão 2 para a gente expressar algebricamente. Por isso que eu coloquei lá as letras para a gente já poderia resolver sem letra ali a primeira atividade, não tem problema. Mas aí vem de novo, ó. Na sequência 2 a gente já viu um pouco aí da parte algébrica, então é uma continuação. Expresse algebricamente cada uma das situações e resolva-as. Então, item A. O dobro de um número mais 4 é igual a 16. Então, um dobro de um número. Que número? Vamos chamar de x. Se não gostar do x, usa outra letra, não tem problema. Então, o dobro. O dobro é 2 vezes. Tá? Mais. Sinalzinho de mais. 4 é igual. Então, interpretando aí o probleminha. Tá? Então, vamos lá. O dobro... Vou colocar aqui do ladinho. O dobro de um número x mais 4 é igual a 16. Aí está montado o problema. Correto? Resolver isso aí. A gente vai aplicando as operações inversas, né? Quando a gente vai resolvendo. Então, a parte que tem letra a gente deixa antes do igual. 16 já está lá, copia. E esse mais 4 aqui, o inverso de mais 4 é menos 4. Então, lá 2x igual 16 menos 4 dá 12. Chegou nessa parte aqui, o que a gente tem que fazer? Esse 2 aqui, ó, ele está multiplicando. Então, a gente vai fazer a operação inversa, a gente vai dividir. Então, o valor do x vai ser igual a 12 dividido por 2. Tá certo? 12 dividido por 2, 6. E aí a gente resolveu. Então, é assim que a gente resolve a equação, relembrando. Gente, se tiver na dúvida, assiste outras aulas lá, entra no meu canal, tem outras aulas pra gente estar vendo também sobre equação, tá? Mas busca na internet, não tem problema. Bom, seguindo. A, B. A metade de um número mais sua quarta parte é igual a 24. Então, a letra B eu ainda vou fazer com vocês. Depois os outros dois, os outros aí vocês fazem, tá? Senão eu fico fazendo tudo, né? A letra B, a metade de um número, de novo, o número x, a metade é dividido por 2, tá? Metade é dividido por 2, mais sua quarta parte é dividido por 4, tá bom? Então, a metade de um número, então, x sobre 2, mais sua quarta parte, x sobre 4, é igual a 24. Então, envolve fração, a gente tem que lembrar como que soma, como que adiciona a fração. Tá? Vou passar aqui para o ladinho. Então, para somar essas duas partes aqui, ó, a gente encontra em MMC, né, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4. O menor múltiplo, o menor número que está na tabuada do 2 e do 4 ao mesmo tempo. É o 4, né? Então, lá, 4 dividido por 2 dá 2.
2 vezes x, 2x. A gente já viu como que faz fração aí em aulas anteriores. Oxente. 2x mais 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes x, x. Certo? Igual a 24. É uma forma de fazer, tá bom? Agora o que a gente vai fazer? Vai multiplicar esse 4 aqui pelo 24 que está lá. 4 vezes 24. E soma aqui porque é letra igual. Então 2x mais 1x dá 3x. Igual 24 vezes 4. Faz a continha aí. Vai dar 96. Opa. E aí divide 96 por 3. Ó. Sempre que chegar nesse final aqui, o número que está na frente da letra, a gente vai dividir o outro lado. 96 dividido por 3. Vai dar 32. Correto? Então a letra C, a mesma ideia, vocês vão vendo aí. Ó. O quádruplo é 4 vezes o número, 4x. Olha lá, menos 8 igual ao dobro, 2x mais 6. Beleza? Na letra D, ó, 7 vezes um número. Se não gostar do x, usa o y, usa outra letra, tá bom? Aqui na letra C e D, talvez vocês vão achar a diferença aí em alguma coisa, mas ó, 7 vezes o número, vou colocar y pra gente ver que dá certo, mais 1 é igual a 6 vezes esse mesmo número, mais 6. Bom, professor, agora tem letra dos dois lados, não lembro como faz. A letra tem que ficar junto com letra, né? A parte que tem letra é junto com a parte que tem letra. E o número que não tem letra é com o número que não tem letra. Então a gente vai organizar isso. Então o 7y copia. Esse 6y ele é positivo. Eu vou mudar ele de membro, operação inversa, menos 6y. Os mais 6 copia. E aqui é mais 1, vou passar para o outro lado, fica menos 1, operação inversa. E aí termina a continha. 7y menos 6y dá 1, y só. E 6 menos 1, 5. A letra C da mesma forma. Bom, é isso aí. A questão 3. Um estacionamento a motos e carros, totalizando 56 veículos e 166 rodas. Quantas são as motos e quantos são os carros? Então, montando o probleminha, a ideia seria essa. Ó. Motos e carros, totalizando 56. Moto vamos chamar de M, carro vamos chamar de C. Então, o número de moto mais o número de carros dá 56 veículos. 166 rodas. As motos têm 2 rodas. Então, 2 vezes o número de motos, mais o carro tem 4 rodas. 4 vezes o número de carros, dá um total de 160 rodas. Então, é uma forma de a gente estar fazendo aí, montando o sistema, tá? Vocês podem tentar resolver sem usar o sistema de equação, não tem problema, tá? E por tentativa, né? Acha um número que a soma aqui dá 56, depois vê se dá certo aqui. Como assim por tentativa, professor? Número de moto mais o número de carro tem que dar 56. Por exemplo, 20 motos mais 36 carros dá 56, certo? Aí eu tenho que pensar o quê? 2 vezes 20 dá 40. Né? Na linha de baixo. 2 vezes 20 dá 40. Mais 4 vezes 36. 4 vezes 6, 24. 1, 2. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 14, 144. Opa, não pode ser isso. Né? Não vai dar os 160. Certo? Então, fazer por tentativa é assim. Podem tentar fazer assim. Ou a gente vai ver como resolve o sistema de equação
Vou colocar a aula para vocês lá. E aí depois vocês voltam e resolvem. Tá? É uma opção. Aula 3 e 4. Sistema de equação e representação gráfica. Primeiro, qual gráfico representa a solução do sistema? X mais y igual a 2, x menos y igual a menos 4. Então, vocês têm 4 itens. Qual que representa a solução do sistema? Aqui eu tenho que encontrar dois números que a soma dá 2 e a diferença entre eles dá menos 4. Tá? Uma forma aí de resolver, já adiantando, é um método que a gente chama de método da adição. A gente vai ver lá embaixo mais próximo. Então, o método da adição. Soma esses valores. Então, lá, x mais x, 2x. Y positivo com y negativo, 0. E 2 menos 4, menos 2. Então, o valor do x vai ser igual a menos 2 dividido por 2, dá menos 1. Aqui tem um sinalzinho negativo. Então, o valor do x é 1 negativo. Se o valor do x é 1 negativo, qual vai ser o valor do y? Então, vamos pegar a primeira linha aí, ó. X mais y igual a 2. E no lugar do x a gente coloca menos 1, um negativo. Então, qual o valor do y? Que vai tirar 1, que vai dar 2, né? 3. Então, y igual a 3. Ou seja, 2 mais 1, y3. Então, a solução do sistema é x igual a 2. A solução seria o x igual a 2. Perdão. Deu lá, o x deu menos 1. E o y deu 3. Então, a gente já tem isso, ó, nesse gráfico aqui. Ó, no item A. X é menos 1. Eixo x aqui embaixo. E o y igual a 3. Aqui é eixo y. E aqui é eixo x. Tá? Então, o item A. Esse método que eu fiz para resolver é o método da adição, que a gente chama. Certo? Outra forma que a gente analisa aqui também, quando a gente tem um gráfico aí, a gente pode ver os pontos aí, né? E ver se satisfaz o gráfico, as duas retas. Por exemplo, essa primeira reta aqui, ó, né? Essa primeira reta, ela é uma reta crescente, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, essa primeira aqui. X mais y igual a 2. E a gente escolhe alguns pontos. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, é o ponto... Essa não é a primeira reta, essa é da segunda, perdão. Esse primeiro gráfico aqui, a gente vai deixar o y isolado. Ó, o y igual a 2 menos x. Tá vendo que o x é negativo nesse caso? Como o x fica negativo, quer dizer que a reta é decrescente. Então, essa reta azul é essa aqui, ó. Tá? Y igual a 2 menos x. E aí, o que a gente pensa? Quando o x é zero, olha aqui o x igual a zero. Se eu colocar zero no lugar do x, o que vai acontecer? Aqui vai zerar, então o y igual a 2. Olha o pontinho aqui que ela passa. Então, é um ponto, né? E a gente pode ir verificando isso para a reta. A gente pode ir construindo a reta, é uma opção. Mas é melhor, eu acho, resolver o sistema que a gente acha a solução dele. A questão 2, associe cada um dos sistemas a seguir à sua representação gráfica. Então, a gente tem vocês têm 4 sistemas e 4 gráficos. E tem que associar, ver qual que é de qual. Tá? Então, uma forma é resolver o sistema e depois achar a solução deles. Tá?
Então eu vou colocar lá depois a aula como que resolve o sistema pelo método da adição, pelo método da substituição. E aí vocês vêm aqui depois e marca a alternativa correta. Tá? Uma forma da gente identificar quando tem gráfico, vou mostrar aqui para vocês. Aí também a gente já pode resolver sem precisar de todo. Uma forma é achar a solução. A gente acha a solução, esse ponto aqui de encontro é a solução do sistema. Tá? Uma forma quando a gente tem, nem sempre para todos vai dar certo, né? Mas uma delas é tentar identificar a reta. Tá? Então vamos pegar esse primeiro aqui. Essa primeira equação, ó. Vamos isolar o valor do y na primeira equação. Vamos deixar ela sozinho. Y igual a menos 3. Aí aqui o x vai para lá, fica menos x. Tá? E na segunda equação, vamos deixar o y sozinho também. 1 menos 3x. Bom, o que essas duas equações indicam para a gente? A parte que está aqui com o x é negativa e o y é positivo. Então quer dizer que essas duas retas são decrescentes. Tá? Uma delas passa no menos 3 para o y e a outra dela passa no 1 para o x. Então elas são decrescentes, quer dizer que elas vão para baixo, né? Nesse sentido. Crescente se ela for aqui para cima, assim. Tá? Então ela é decrescente e uma delas corta o eixo y no 1 e a outra corta o eixo y no 3. Vamos ver se a gente acha isso aí. Aqui as duas são decrescentes, mas não corta no 1 e no 3. Aqui as duas retas são crescentes nesse gráfico. Ó. Aqui elas são decrescentes. Então aqui o gráfico talvez não esteja de forma proporcional. Aí fica ruim da forma que eu falei, né? Fica ruim do jeito que eu disse. Mas está com cara de ser esse aqui, ó. Né? A solução dele aqui é o ponto 2 para x, 0 para y. Vamos ver lá se isso resolve o problema. Não resolve. Tá meio esquisito isso aí, gente. Ah, tem o item E aqui. Ah, tem o item E. Tem o gráfico aqui do item E. Então lá o primeiro gráfico... Eu não vi que tinha mais um gráfico aqui, perdão. Então aqui, ó, tá vendo? As duas retas são decrescentes. Ela passa no menos 3 e a outra vai passar no 1 lá em cima. Então o item A seria esse último gráfico, tá? Mas o ideal é resolver o problema, é resolver o sistema. Então, pelo método da adição, eu vou estar explicando depois. Tem as aulas já gravadas, né? Então, o método da adição, a gente soma ou subtrai, né? No caso aqui a gente pode subtrair, ó. 2x menos x dá 1x. Y tira y dá 0. 8 menos 4 dá 4. Então, x igual a 4 é a solução, é o valor do x. O valor do y, escolhe uma das duas equações. X mais y igual a 4. E no lugar do x a gente coloca 4. Ó. 4 mais y igual a 4. Quer dizer que o y é igual a 4 menos 4. Y igual a 0. Então, a solução desse último sistema... A solução desse último sistema é 4 para x, 0 para y. 4 e 0, guarda aí. Vamos achar onde que tem o gráfico que corta, que se encontra no 4 para x, 0 para y. 4 para x, 0 para y. Opa, aqui o gráfico está um pouquinho apagado, mas tem um 4 aqui. 4 para x, 0 para y. Então, esse primeiro gráfico é do item E. Então, vocês vão resolvendo e assinalando aí, certo?
A questão 3. Construa o gráfico da solução de 3x menos 4y igual a 4. Depois no item B, x mais 2y igual a 12. Então agora a gente vai fazer o gráfico, só que aqui é uma reta só. Para fazer o gráfico, é bom a gente montar uma tabelinha com alguns valores de x e alguns valores de y. Então a gente vai escolher alguns valores para x. A gente vai achar alguns valores para y daí, tá certo? Vou deixar um espacinho aqui para a gente resolver. Então o primeiro valor bom para a gente colocar é para o x igual a 0. Se o x é igual a 0, o que vai acontecer aqui? No lugar do x na equação, a gente vai colocar 0. Então, lá, 3 vezes 0 menos 4y igual a 4. O que vai acontecer agora? 3 vezes 0, 0. Né? Aí vai ficar menos 4y igual a 4. Ou seja, o valor do y é igual a 4 dividido por 4. Vou ter que continuar aqui embaixo. Depois eu organizo melhor a tabela. Então, o valor do y é igual a 4 dividido por 4 negativo. Então, o valor do y nesse caso é igual a menos 1. Tá bom? Vou refazer a tabela aqui. Tá ruim demais. Então, a 3x menos 4y é igual a 4. Então, a gente vai escolher o valor para x. Volta aqui. E a gente vai calcular o valor do y para cada situação aí do x. Tá? Então, primeiro valor x igual a 0. Se o x é igual a 0, no lugar do x a gente vai colocar 0. Então, lá, 3 vezes 0 menos 4y igual a 4. Então, eu tenho lá, aqui deu 0, o valor do y igual a 4 dividido por menos 4. Y igual a menos 1. Tá? Então, um ponto aí que a gente encontrou para o x igual a 0, y igual a 1 negativo. Certo? Aí a gente vai escolher outro valor para o x. Vamos colocar aí para o x igual a 1, 2, o número que a gente preferir aí no caso. Tá? Vamos colocar pensar num valor que vai dar mais correto aqui. Mas o certo era a gente colocar um número aleatório mesmo, né? Depois vocês vão estar fazendo sozinho os outros. X igual a 1. Se o x é igual a 1, no lugar do x a gente vai colocar 1. Então, 3 vezes 1 menos 4y igual a 4. 3 vezes 1 dá 3. Então, vai ficar 4y negativo igual a 4 menos 3. Então, o valor do y vai ser igual a 4 menos 3 dá 1. 1 dividido por 4 negativo. Então, o valor do y é igual a 1 quarto. Negativo, 1 quarto. Ficou ruim aqui, né, gente? 1 quarto negativo. Então, guardem esses dois valores, ó, 0 e menos 1. Anota aí. E para o x, 1 e menos 1 quarto. Aí a gente vai fazer o gráfico. O gráfico é formado por dois eixos. Eixo horizontal x, eixo vertical y. Valores positivos aqui para frente. 1, 2, 3. Valores positivos para cima.
valores negativos para trás, esse é o plano cartesiano que a gente chama, valores negativos para baixo, certo? O primeiro ponto que a gente achou foi o ponto 0 para x, menos 1 para y. Então, 0 para x, menos 1 para y. Então, aqui, no menos 1, para baixo. O segundo ponto que a gente achou, para o valor do x igual a 1, o valor do y deu menos 1/4. 1/4 seria mais ou menos por aqui, ó. Então, encontra com 1 e a gente traça a reta, passando por esses dois pontos. Tá? Então, a letra B, a gente vai pensar da mesma maneira. A gente vai escolher o valor para x, o valor para y, né? E encontrar. Outra forma que a gente pode fazer também, que dá certo, que é mais simples, às vezes não fica legal no gráfico ali, mas é a gente escolher o zero. Então, vamos colocar aí para o x igual a 0. Qual vai ser o valor do y se o x for 0? Se o x for 0, o y vai zerar. Então, quer dizer que se o x for 0, o 0 vai zerar, né? O x vai zerar, perdão. Então, aí, 2y igual a 12. Então, o valor do y é igual a 6. Então, guarda esse valor. X igual a 0, y igual a 6. Se eu colocar o y igual a 0, o que vai acontecer? Aqui vai dar 0. Vou mudar a corzinha aqui, ó. Era só um minutinho. Se o y for... Opa! Se o y for 0, o que vai acontecer? Aqui vai zerar. Então, quer dizer que sobrou o x igual a 12. Então, a gente vai marcar esse ponto. 0 para o y. Então, 12 para o x, 0 para o y. Na hora de fazer o gráfico, aonde vai passar essa minha reta? Primeiro ponto, 0, 6. 0 para x, o 0 está aqui, ó. 6 para y. Então, vamos supor que o 6 está aqui. Então, vai passar aqui nesse ponto. O segundo ponto a gente marcou 12 para x, 0 para y. O 12, vamos supor que ele está aqui. 0 para y, ele fica no eixo. Então, a reta nossa, ela passa por esses dois pontos. Tá? Aqui ficou fora, meu ponto é aqui, ó, né? Pessoal, as aulas 5, 6, 7 e 8, a gente vai ver dois métodos. Técnica da substituição e depois a técnica da adição. Eu já gravei essas aulas, já coloquei, já tem lá no meu canal. Eu vou postar para vocês, tá? E aí vocês resolvam. Tudo bem? Eu vou postar, então eu não vou estar resolvendo aqui as atividades aqui tudo de novo não, explicando. Eu vou postar o vídeo lá, vocês assistam o vídeo para ver como que resolve. Correto? Vou só ajudar aqui com os probleminhas. A montar o probleminha e tal. O perímetro de um retângulo é 48 centímetros e a medida de seu comprimento é igual ao dobro da sua largura. Então vamos fazer o retângulo. Qual é o valor dos lados desse triângulo? Então está dizendo que o perímetro é 48, a soma dos lados é 48 e a medida de seu comprimento é igual ao dobro da largura.
Então, medida do comprimento, a gente pode estar chamando de x. Medida da largura, o comprimento é o dobro da largura. Então, a largura é x e o comprimento é o dobro de x. Qual o valor dos lados desse retângulo, sendo que o perímetro é 48? O perímetro é a soma dos lados. Então, somando todos os lados, 2x, 4x, 5, 6x. Então, 6x igual a 48. Aí, divide 48 por 6, a gente sabe a medida de um dos lados. Então, o x, a largura é o valor do x, e o comprimento é 2 vezes o valor do x. Letra B. Em uma fazenda há galinhas e cabras, totalizando 64 cabeças e 180 patas. Quantas são as galinhas? Então, um problema clássico aí de sistema. Galinhas a gente pode chamar de x, cabra a gente pode chamar de y. Então, tem x galinhas mais y cabras, 64 cabeças. Toda galinha tem uma cabeça, toda cabra tem uma cabeça, supostamente. 180 patas. Quantas patas tem as galinhas? 2 patas. Quantas patas tem as cabras? 4 patas. Então, 2x mais 4y igual a 180. E aí tem que resolver o sistema pelo método da adição ou da substituição aí no caso. Tá? Vou explicar um caso aqui para a gente estar fazendo, né? Vou montar melhor o sistema aqui, mais bonitinho, deixar mais espaço. Vou explicar um exemplo de cada que já fica nesse vídeo também. Aí se vocês precisarem, busquem outro vídeo lá. Então, novamente. Então, x galinhas mais y cabras. Total de 64 cabeças. É difícil fazer o 4, hein? As galinhas têm 2 patas cada uma. Então, 2x. As cabras são 4 patas cada uma. 180. Pelo método da adição, a gente tem que somar as parcelas e zerar uma das letras. Nesse caso, não dá para a gente fazer direto. Então, vamos modificar o sistema. Vamos multiplicar a primeira linha por um número que dê certo. Tá vendo que aqui tem um 2, ó? Ah, não acredito nisso. Ai, vamos lá, desculpa aí, gente. Tem hora que o celular não ajuda. Fiz muito pro canto ali, ele sumiu. Então, colocando o sistema aqui de novo. Vamos lá. Então, tá vendo que tem um 2 aqui e tem um 4 aqui. Então, ou eu multiplico a primeira linha por 2 para aparecer um 2 ali, ó, tá vendo? Ou eu multiplico por 4 para aparecer um 4 aqui. Daí eu consigo eliminar uma das letras. Então, eu vou optar em multiplicar a primeira linha por 2. Números menores, né? Por 2 negativo. Então, vou colocar a setinha aqui. Eu vou multiplicar essa primeira linha por menos 2. E aí, o que vai acontecer? Vai aparecer um menos 2 ali na frente do x. Então, ó, menos 2 vezes x, menos 2x. Eu estou multiplicando todas as parcelas aqui ó, por menos 2. Menos 2 vezes y, menos 2y. Igual menos 2 vezes 64. Vai ficar negativo também. 64 vezes 2, 128. E a equação de baixo a gente copia, não vai modificar ela. 2x mais 4y, meu pai amado, mais 4y igual a 180. Bom, de hora a gente ficou com a equação que a gente consegue resolver. 2x negativo mais 2x positivo, ó, zera
por isso que a gente coloca, multiplica ali. Tá? 4y menos 2y dá 2y positivo. Né? Menos 2 mais 4. E 180 menos 128. Faz a continha aí. 10 tira 8, 2. Estou fazendo 180 menos 128, tá, gente? Dá 52. Então, o valor do y vai ser 52 dividido por 2. O valor do y igual a metade de 52, 26. O y são as cabras, então tem 26 cabras. Se são 26 cabras, tá vendo que a pergunta são quantas são as galinhas? Então, uma estratégia aqui nesse caso era a gente achar o valor do x direto. Né? Então, eu poderia ter multiplicado por 4 negativo lá. Seria uma opção. Bom, mas agora é simples. Se tem 64 no total, a gente escolhe uma das equações. Apaguei sem querer aqui. A gente escolhe uma das equações. A equação era x mais y igual a 64. E o valor das cabras era 26. Então, o valor do x é só fazer 64 menos 26. A gente tem o valor das galinhas. 64 tira 26. 38 galinhas. Beleza? Esse é o método da adição. E aí vocês vão resolver o problema dessa maneira aqui. Tá? Ah, esse é o da substituição, né? Eu peguei a aula errada, gente. Mas esse que eu fiz é o método da substituição, esse exemplo, tá? É o método da... meu pai. É o método da adição. Eu resolvi... É o método da adição, essa forma, tá? O da substituição... Vou fazer um caso aqui da substituição para vocês verem. Eu prefiro fazer pelo método da adição. O método da substituição acho mais difícil. Mas aí de cada um. O método da substituição, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir, a gente vai isolar uma das letras e substituir na outra equação. Vamos pegar aqui a de baixo, ó, e eu vou isolar o y. Vou deixar o número que não tem, a letra que não tem número na frente dela sozinha. Então, y igual menos 3 copia. E esse 2x aqui eu vou passar para o outro lado, ele fica negativo. Então, guarda isso aqui. Certo? Agora a gente vai pegar a primeira equação e vai substituir nela. Por isso chama substituição. Então, eu vou copiar a primeira equação. X mais 3y, não é 3y que está lá? Então, 3 vezes o valor do y. Vou colocar aqui o valor do y que a gente achou ali, ó. Menos 3 menos 2x. Não é fácil não, gente, mas vamos lá. Igual a 6. Então, a gente substituiu o valor do y pelo valor que a gente isolou ele, né? E aí vamos seguir, ó. X mais 3 vezes esse que está dentro do parênteses. Então, eu tenho que multiplicar. 3 vezes 3, 9. Vou fazer a regrinha de sinal aqui já. Mais com menos, menos 9. Mais 3 vezes menos 2. Mais com menos, menos 3 vezes 2, 6x. Igual a 6. A ideia aqui é achar o valor da letra. Vamos juntar, ó. X menos 6x. 1x menos 6x dá menos 5x. Igual a 6. Aqui não é 9 negativo? Vai para lá, fica 9 positivo. 6 mais 9 dá 15. Então, o valor do... Então, vai ficar lá menos 5x igual a 15. Chegou nessa parte, a gente divide o 15 pelo número que está na frente do x. Então, 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 vai dar 3. Reparem que tem um sinal de menos aqui, ó. Então, menos 3. Então, x igual a menos 3. Tá? Bom, o que a gente faz agora? Volta lá na equação, ó.
nessa aqui que a gente isolou. E no lugar do x a gente vai colocar menos 3. Então, y igual menos 3 menos 2 vezes o menos 3. Y igual menos 3. 2 vezes menos 3. 2 vezes 3 dá 6. Aqui é menos com menos, mais 6. Então, o valor do y é igual 6 tira 3, 3. Positivo. Então, a solução do sistema, menos 3 para x, 3 para y. Então, esse é o método da substituição. Tá? E aí, vocês vão tentando fazer, certo? Esse probleminha aqui, ó, o 3, está falando para resolver pelo método da substituição. Mas se vocês conseguirem resolver pelo método da adição, é bem mais fácil, tá? Não tem problema não, pode resolver pelo método da adição. Porque vocês vão perceber que ele é um sistema bem mais direto pelo método da adição. A soma de dois números, x mais y, igual a 320. E a diferença, x menos y, igual a 12. Reparem aqui, ó, que o valor do y já está um positivo e um negativo. Então, y menos y, 0. Já resolve uma grande parte. Um x mais um x, 2x. 320 menos 12, né? Dá aí 308. E aí divide por 2. A gente já tem o valor do x igual a 308 dividido por 2. Dá 154. Né? Aí, se a soma dos números dá 320 e um deles é 154, então é só fazer 320 menos 154, a gente tem a resposta do outro número. 6, aqui emprestou com 6, 166. Bem mais direto pelo método da adição. Tá? Então, é isso aí. Essa questão 2 aqui, ó, da última aula, é parecida com aquela dos pneus lá e dos veículos, carro e moto, que a gente viu lá em cima. Aqui a questão 3, vou ajudar vocês a montarem o problema. Um clube promoveu um show de música popular brasileira. Nesse show compareceram 200 pessoas, entre sócios e não sócios. No total, o valor arrecadado foi de R$ 1.400 e todas as pessoas pagaram o ingresso. Sabendo que o preço do ingresso foi de R$ 10 e cada sócio pagou a metade, qual foi o número de sócios presentes no show? Então vamos colocar aqui que sócio é x e não sócio é y. Então, x mais y são 200 pessoas. Quanto que cada um pagou? O não sócio pagou R$ 10 e o sócio pagou metade. Então, ou seja, o sócio pagou 5 e o não sócio pagou 10. E gastou R$ 1.400. Como eu falei anteriormente, vocês podem resolver sem método nenhum, pelo método aritmético e substituindo valores, é uma opção, né? Ah, foi 50 sócios ou 150 não sócios, tentar descobrir. Eu acho alguns problemas difíceis, tá? Então aí vocês vão resolver pelo método da adição. Lembrando, pelo método da adição, o que vocês têm que fazer? Um desses dois números deve aparecer lá em cima, tá? Então, como está perguntando o número de sócios, eu quero achar o valor do x. Então, vamos multiplicar, nesse caso aqui, ó, a equação por menos 10. Porque aí a gente vai zerar o y. Tá? Então, lá, menos 10 vezes x, menos 10x. Menos 10 vezes y, menos 10y. Menos 10 vezes 200, menos 2.000. Ok? E a linha de baixo copia 5x
mais 10y igual a 1400. E aí vai somar isso. Na hora que a gente for somar isso aí, o que vai acontecer? Vai zerar o y. Aqui zerou. E aí a gente continua. 5x menos 10x dá menos 5x. 2.000 tira 1.400 dá 600 negativo. E aí divide 600 por 5. Menos com menos vai dar mais. A gente tem o valor de sócios, que foi 600 dividido por 5. Certo? A mesma ideia aí da questão 4 para montar o probleminha. Ok? Encerramos por aqui.